receber nosso pastor Marcos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite, juntamente com os meus irmãos. Vocês não sabem a alegria que eu tenho em poder todas as vezes sair de lá e vir para cá. Glória a Deus. Eu venho igual uma criança que vai no parque, fica feliz e parceiro. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos aqui diante da tua presença, diante dos teus olhos, diante da tua face. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós saímos da nossa casa, do nosso aconchego, para reunir-nos com os nossos irmãos neste prédio, Senhor Deus, para te adorar em espírito e também em verdade. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, nós não estamos aqui, Senhor, em vão, pois grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio. E nesta noite eu te peço, Pai, Senhor, abra a mente de cada um, Senhor, meu Deus, que toda razão, que todo orgulho, que toda soberba venha cair por terra e que a mente e o coração de cada irmão que aqui está, venha estar aberto para aquilo que é novo da parte do Senhor, Pai, para ministrar em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, todas as fortalezas levantadas internamente, venha cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem segurado, tudo aquilo que ainda tem resistido, Senhor, internamente, Pai, para impedir, Senhor, dos nossos irmãos viver o novo, que venha cair por terra em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo nesta noite tenha liberdade em ministrar em nossos corações a palavra do Deus Altíssimo, como nós já temos sido ministrados, Senhor meu Deus, pela palavra do dízimo e de oferta. Que palavra, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor meu Deus, porque até aqui o Senhor não tem apartado a tua palavra e a tua voz, Senhor, de sobre essa igreja, de sobre os irmãos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, pois até aqui o Senhor tem nos fortalecido e nos preparado para aquilo que é novo está na nossa frente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode, aplauda ao Senhor Jesus, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos dar continuidade na palavra que nós estamos ministrando todos domingo. Se chama Paixão pelas vidas, pelas almas. Amém? Uma palavra que Deus deu para o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Ele estava com certeza orando e Deus deu uma palavra poderosa para ele, uma direção para a igreja casadense do Brasil e do mundo, e nós vamos viver debaixo dessa palavra profética. Amém? Amém. Né? E o nosso missionário também nos direcionou no campo para nós estarmos ministrando essa palavra. Eu tenho certeza que será um divisor de águas na ICB Colombo. Amém? Eu creio nisso. E com certeza o Senhor tem grandes coisas para a minha vida e para a sua. Amém? O título dessa palavra: praticando a paixão, praticando o amor, praticando a paixão pelas vidas e pelas almas. Amém? Semana passada nós falamos do que precisamos fazer. Não é? Nós entendemos o que nós precisamos fazer, mas não basta somente nós entendermos aquilo que nós precisamos fazer. E hoje nós vamos falar em colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Amém? Muitas vezes nós ouvimos e não colocamos em prática. E tudo aquilo que você não coloca em prática, meu irmão, não gera vida, não tem vida. Porque quando você coloca em prática, aquilo é vida. Nós não podemos ser cristãos que ouvem e não colocam em prática as coisas. Nós temos que ser pessoas que ouvem e colocam em prática. Olha a ordem de Jesus, que Jesus fala para eles assim: vão e anunciem o Evangelho, e ensina-os a obedecer, os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem. Eles ficaram, só ouviram aquilo e ficaram sentados? Não.
Eles foram e praticaram aquilo. Porque senão, hoje eu e você, nós não teríamos conhecido Jesus, o Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós hoje, porque homens do passado praticaram aquilo que Deus mandou eles praticarem. Se você hoje vive uma vida com Deus, porque homens praticaram aquilo que mandaram eles fazer. Meu irmão, olha só como é poderoso isso. A geração futura, pessoas viverão aquilo que Jesus tem para a vida deles, se você colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Você está entendendo que você pode ser uma pessoa que vai abortar algo? É crucial na tua vida, irmão, você colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Porque senão você aborta algo de Deus na vida de muitas pessoas. Ah, não vou fazer. Ah, não sei o que. Irmão, você está abortando algo de Deus na vida de alguém. Você está entendendo? Quando eu brinco com os irmãos, eu brinco não, eu falo assim de uma forma mais espontânea, de uma forma mais assim alegre, feliz, mas eu falo sério. Quando eu falo, irmão, você precisa de abrir uma célula, eu falo meio brincando, não é, irmão? Mas é algo, por quê? Se você não praticar isso, você vai estar abortando o evangelho de muita gente. Muitas pessoas não conhecerão Jesus. Muitas pessoas não vão para o céu ser salvo se você não tiver uma atitude. As pessoas acham que ser líder de uma célula é algo assim, meu Deus, é tenebroso. Sabe, é algo crucial. Não é, uma coisa maravilhosa. A minha filha tinha muito medo de abrir uma célula. E eu falei para ela, quando ela estava meio assim e tal, eu falei, filha, eu te gerei, eu te formei para você ser uma líder, alguém que vai anunciar o evangelho e cuidar de pessoas. Ah, mas pai, eu não sei. Ai, pai, eu não sei. Ai, pai, filha, não. Quando você der o primeiro passo, Deus vai te capacitar para você cumprir o propósito. É, não é? Você já viu como que é a águia dos seus filhotes? Ela cuida até uma certa idade. Quando ela vê que ela começa a ter as peninhas, o que ela faz? Ô, aguinha, vai voar, vai sentir um ventinho nas asas, vai, é bom. É assim? Não, meu irmão. Ela mete os pés nos filhotes e joga lá de cima, vai voar. E primeiro passo, o que ela faz? Ela deixa bem fofinho o ninho, mas depois ela começa a tirar o algodão, só deixa os espinhos ali, irmão, para ele não ficar confortável naquilo mais. Automaticamente eles se obrigam a voar. Sem falar que ela dá aquela ajudinha, né? Carinhosa. É assim. Então, meu irmão, se nós não vivemos aquilo que Deus tem para mim e para você, nós vamos estar abortando algo de Deus na vida de muita gente. Existe uma geração, existem umas pessoas, existe um povo lá fora que nós precisamos ter compaixão deles, que nós precisamos praticar aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos praticar, irmão, essa compaixão por essas pessoas. Não, pastor, eu vou ficar aqui dentro da igreja só orando por elas. Amém, irmão, glória a Deus, mas é um passo só. As pessoas precisam ter contato com Jesus, sim ou não? E quem é o contato de Jesus para essas pessoas? Fala, eu. O que eu tenho eu te dou. Evangelho. Então nós precisamos ter esse contato, precisamos entender que somos discípulos de Cristo. O Senhor nos traz a sua palavra em direção, não só para ficarmos sabendo das coisas, mas para nós
uma direção para você, não tirou você lá do mundo e te colocou aqui dentro da igreja. Agora, meu filho, você está protegido, tá bom? Fica aqui que você vai estar protegido. Foi assim, irmão? Não, eu vou te enviar no meio de lobos. Eu vou te enviar lá fora. Porque existem ovelhas lá fora perdidas, que precisam ser resgatadas. Então nós precisamos receber, sim, e precisamos sair lá fora e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes e apaixonados pelas almas. Pelas almas. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo, quem é meu irmão? Nós precisamos ser praticantes. Em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35, é a base, é o versículos base dessa ministração que eu gostaria de ler com vocês. Amém? Que diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, quer dizer, roubou ele, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhe o azeite e vinho, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Amém? Irmãos, entenda uma coisa: nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? Quem é discípulo de Jesus? Levante a sua mão. Amém. Nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos reproduzir aquilo que Cristo faz. O que é ser um discípulo, irmão? Replicar aquilo que o seu líder. Você está entendendo? Por exemplo, quando Jesus foi preso, quando ele estava preso, quando Pedro foi lá na praça esquentar suas mãos, esquentar seu corpo, de repente veio alguém e disse: você se parece com ele. E ele disse: não, você está enganado, não sei o quê. Sem falar que Jesus falou que ele ia negar Jesus 3 vezes. Você se parece com ele, você se parece com ele. Porque o tanto de eu andar com Jesus, eu vou me parecer com ele. Irmão, a mesma coisa. Por exemplo, tem nossos irmãos ali que veio, que tem um sotaque diferente. Não é? Que fala outra língua. Que é espanhol. Isso? Acertei, né? Eu ia falar castelhano, não, espanhol. Espanhol, mas pela nossa convivência, não é? Eu já peguei algumas palavras. Não é? Eu já peguei a Bíblia dele, já dei uma olhada, ele do meu lado falou assim: ó, se fala assim. E eu falo, e eu replicava aquilo. E pode ter certeza, com a convivência nossa, irmão, eu não vou falar tudo, mas com certeza algumas coisas eu vou dominar. Pela nossa convivência, nós acabamos se tornando como Ele. Pela nossa convivência, nós se tornamos como Cristo. E ao
tocar ele hoje, mas como a gente está sem internet, não deu. É muito lindo cantar, sim ou não? E na prática, nós vivemos isso? Na prática, nós vivemos como Jesus viveu? Na prática, nós se tornamos como Ele é? Então, nós precisamos entender e fazer algumas reflexões da nossa vida. E, meu irmão, porque Cristo viveu assim e nós vivemos como Cristo. Cristo fez isso pelas pessoas, nós estamos fazendo. Cristo se apaixonou pelas pessoas. Cristo amou de tal maneira. O Senhor deu a sua vida. Ele não viu cor, Ele não viu raça, Ele não viu tipo de pessoas, Ele não viu o que fez, o que deixou de fazer. Ele amou incondicionalmente. E Ele fez de tudo por essas pessoas. Sim ou não? Mas nós, crentes humanos, dessa geração, nós somos cheios de ai. Que tem que ser, às vezes, do nosso jeito, como nós queremos. Você está entendendo? Não, irmão. Nós devemos praticar como Cristo praticou. Ele pensou mais nos outros do que em si, sim ou não? O que essa geração pensa? Ela pensa mais em si do que nos. Então nós precisamos ter essa avaliação. E uma das marcas mais evidentes em Cristo Jesus se chama compaixão. Uma das marcas da sua vida tem que ser compaixão. Compaixão. Essa tem que estar escrita na tua testa. Compaixão. Claro que não, estou brincando, vai fazer uma tatuagem na testa. Por favor. Estou brincando. Mas o seu ato, a sua atitude, o seu posicionamento, suas decisões tem que ser por compaixão pelas vidas, pelas almas. Você está entendendo? Isso tem que ser um hábito de você. Isso tem que ser uma característica, tem que ser uma ação. Jesus simplesmente não conseguiu ficar alheio ao sofrimento das pessoas, sentia dor delas por vê-las como ovelhas sem pastor. Jesus ficava triste com aquilo. Jesus se doía. Será que se você fica triste, toma dor das pessoas de Colombo? Ou você julga elas e fala assim, não, elas escolheram isso, ela vai viver isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Problema dela. Ou nós somos aqueles que Cristo levantou nessa cidade para ter compaixão por essas pessoas. Ou nós somos aqueles que são levantados, chamados para ter compaixão das vidas, das almas. Você está entendendo? Ou nós vamos ficar sentados e não mover uma palha sequer pelas pessoas. Nós precisamos entender, Jesus não foi até as pessoas que vinham até os maiores milagres que Jesus fez, não foram de pessoas que foram até Ele, sim, de pessoas que vieram até Ele. Mulher que tinha fruto do sangue, Bartimeu, mas pastor, Bartimeu nem se moveu, mas pela sua voz ele foi até Jesus. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tal. Ele foi até Jesus. Mulher que tinha fruto do sangue. Você está entendendo? Jairo e tantos outros que foram de pessoas que foram até Jesus. Então nós precisamos ter atitudes, irmãos, que levam Jesus até essas pessoas. E elas reconheçam que Cristo, elas precisam buscar Cristo. Elas precisam buscar o Senhor, tendo revelado o que espera de nós. Jesus contou essa história do bom samaritano. Jesus, ele fala, essa palavra ele traz para nós, que é o quê? Que é
uma compaixão por alguém que está perdido, doente, ferido. E quantas pessoas, irmão, nós encontramos nesse mundo perdido, ferido e quase morto? Pastor, não, pastor, eles estão andando. Eles estão andando até sorrindo. Mas, irmão, você olha a aparência, mas Deus sonda o coração. Nós precisamos olhar para as pessoas não externamente, sim internamente. Né? Hoje mesmo eu tive o privilégio de fazer um aconselhamento com o Tiaguinho. Né? Eu chamo ele de Tiaguinho, ele é grande, uma forma carinhosa que eu tenho. Chamo Edinho, Sandrinho. Chamo assim, de uma forma carinhosa que eu tenho de chamar. Eles são grandes, entendeu? Estava conversando com ele e falei, filho, enquanto você não resolver aquilo que está internamente, você nunca vai conseguir resolver aquilo que está externamente. Sim ou não? Você olha o mundo, aquilo que você tem dentro de você. Se você está cheio de amargura dentro de você, você vai ver o mundo cheio de amargura. Por isso que a palavra de Deus fala que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então nós precisamos entender isso, irmão. É isso que Jesus quer que nós vivamos o quê? Cheios de compaixão, para viver a compaixão com as pessoas. Nós precisamos se encher de compaixão, meu irmão. Nós precisamos ter atitude. Pastor, eu não senti nada até agora. Não, começa a ter atitude. Você está entendendo? Começa a ter atitudes. Começa a ter atitudes. Todo mundo sabe a hora do café da manhã, sim ou não? Todo mundo sabe a hora do almoço, sim ou não? Todo mundo sabe a hora do café da tarde, sim ou não? E todo mundo sabe a hora da janta, sim ou não? Por que você sabe? Porque é o hábito. Você está entendendo? É o hábito que você tem. Chegou meio-dia, você pensa no quê? Almoço. Você está entendendo? Chegou 9 horas, que é normalmente 9 horas, tem gente que toma antes, ou tem gente que toma na empresa, café, você já sabe o que é o quê? Café da manhã. Por quê? Quem falou que é o café da manhã? Porque é hábito. As pessoas aplicaram aquilo na vida dela. É a mesma coisa com compaixão, meu irmão. A partir do momento que você começar a regrar isso na tua vida, meu irmão, você vai perder noites de sono por não ter compaixão pelas pessoas. Você vai ficar doido dentro da sua casa para você não falar de Jesus para ninguém. Você vai ficar, meu irmão, meio assim fora da casinha, quando você não trouxer uma pessoa para a igreja. Por que as pessoas cristãs são sossegadas hoje? Água, sombra e água fresca. Porque perderam o hábito. Foram caindo na comodismo. Se você pegar a igreja de Atos, como que era, meu irmão? De casa em casa. Eles se reuniam no templo e nas casas, no partir do pão e na oração. Era hábito deles. E Deus fazia o quê? Acrescentava o número de pessoas. Eles tinham paixão por isso. Eles tinham paixão por isso. Então nós precisamos ter esses hábitos. Nós precisamos ter essa compaixão. Nós precisamos ter essa atitude. Vamos basear nela para entendermos a nossa obrigação de revelar o amor de Deus por quem está sofrendo à beira do caminho. Irmão, você sabia que você tem uma obrigação no reino de Deus? Você sabia? Você não deve nada para homem, mas para Deus você tem obrigações? Sim ou não? Quem é filho aí, levanta a mão. Não de Deus, de pessoas. Quem é filho aí, levanta a mão. Claro que você é filho, você nasceu. Óbvio. Entendeu?
Você não teve obrigações e tem obrigações? Sim ou não? Sim. Edinho, deixa eu fazer uma pergunta como pai. A Brenda pode chegar a hora que ela quer dentro de casa? Não. Sem te avisar? Não. Não, né? Nem sei. Aí, nem sei. A hora que eu falei, nem a dona Sara, sabia? De conversa de pai para pai. Nem a dona Sara. É ou não é? Sim. Porque ela tem as suas obrigações. Tem ou não tem? Uma das obrigações, satisfação. O filho não tem a obrigação de comunicar ao pai e à mãe aonde que vai e que hora que vai chegar? Sim ou não? Sim. E por que para Deus a gente quer se esquivar das obrigações? Se nós temos obrigações. E uma das obrigações, meu irmão, é revelar o amor do Pai às pessoas que estão à beira do caminho. Uma das obrigações, quando você levantou a sua mão, reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e se batizou nas águas, você já assumiu uma obrigação na casa espiritual do Pai. Você sabia disso? Quando eu perguntei para o Tiaguinho, eu falei, Tiaguinho, quanto tempo você está na igreja? 3 anos. Eu vou usar isso aí pro resto da minha vida, irmão. Você vai ficar experiente. 3 anos. Eu falei, filho, quanto tempo você tem 3 anos na igreja? Quantas vidas você trouxe para a igreja? Falou de Jesus para alguém? Trouxe aqui para a igreja? Ganhou alguém? Qual a resposta dele? Ninguém. Isso me surpreendeu. Isso me deixou assustado. Por que me deixou assustado? Porque uma das obrigações dele é cuidar do seu irmão. Ou uma das obrigações dele é falar de Jesus para alguém e ganhar Jesus. Ganhar alguém para o reino de Deus. Porque o Pai te chamou e te fez como filho para você trazer as pessoas para o reino dele, para a vontade dele. Então, irmão, nós temos obrigações do reino de Deus e nós precisamos praticar isso. Nós não podemos fazer quando eu quero e quando... Irmão, lá em casa não existe assim, irmão. Eu falo, filha ou filho, faz isso. Eu vou pensar em fazer. Eu vou ver se dá para fazer. Não é assim que funciona. É assim que funciona? Não, meu irmão. Deixa eu estar preparado para fazer. Não. O pai pediu, carrega ordem dada, missão dada, missão cumprida. Você está entendendo? E com Deus também não é diferente, meu irmão. Se o pai está pedindo, se o pai está direcionando, porque ele quer alcançar alguém pelo seu amor. Então nós precisamos entender que nós temos obrigações de revelar o amor de Deus às pessoas que estão à beira do caminho. Um dia você estava na beira do caminho, um dia você estava largado. O que seria de você se Deus não intervisse na sua vida? Talvez você estaria a 7 palmos de mar na terra. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Qual seria o teu destino se Deus não intervisse? Mas Ele interviu, Ele agiu, Ele moveu, te trouxe, para que você fosse o filho dele e com obrigação na casa espiritual do Pai, revelar o amor dele a outras pessoas que estão na beira do caminho como você estava. Aquilo que é bom para mim eu gostaria de dar para outras pessoas. Sim ou não? Sim. Primeira coisa, vamos basear nela para entender as nossas obrigações de revelação ao amor de Deus por quem está sofrendo à beira do caminho. Há muitas pessoas feridas à beira do caminho, sim ou não?
Tem poucas ou muitas pessoas à beira do caminho? Muitas. Muitas pessoas. Pode ser a tua família, pode ser o teu amigo, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu conhecido. Pode ou não pode? Sim. Irmão, converse com alguém para você ver. E peça para ela abrir o coração dela para você, meu irmão. Tanta desgraça que essa pessoa tem guardado dentro dela. Porque elas estão à beira do caminho. Irmão, eu acho muito lindo esse texto que fala que passou 3 homens lá. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Quem que é o sacerdote? Quem é o sacerdote? É aquele que exerce alguma função, a função dentro da igreja, sim ou não? Existiu o levita. Quem é o levita? Hã? Vocês são muito respondendo. Quem é o levita? Responde. Músico. Esse, eu te ajudo, é o músico. É o que canta. É o que faz o louvor. Sim ou não? Me ajude, irmão. Por favor, estou perguntando. Isso. Vamos lá. Levita. E o samaritano? Quem é o samaritano? Quem é? Vai. Quem é o samaritano? Quem é o samaritano? Vocês estão ruins de negócio, hein? O samaritano é aqueles que os judeus não se davam, não se picavam. Vamos dizer assim, é os primos, não era irmão. Está entendendo? Um falava mal do outro. Os judeus falavam que o samaritano não prestava. O samaritano falava que os judeus não prestavam, não se picavam. Você está entendendo? Mas quem ajudou aquele homem? O samaritano. Aquele que os judeus não consideravam. Foi aquele que acolheu aquele homem na beira do caminho. Minha pergunta aqui, independente da diferença, quem você é? Sacerdote, levita ou samaritano? Você passando e vendo alguém à beira do caminho. Quem você é naquele momento? Sacerdote, levita ou samaritano? Quem você tem sido? Sacerdote, levita ou samaritano? Pastor, mas eu não conheço. O samaritano conhecia aquele homem? Não. Conhecia, irmão? Não. O que a palavra de Deus nos instrui aqui? Independente se você conhece ou não conhece, você deve e tem a obrigação de revelar o amor de Deus para aquela pessoa. Ter compaixão. Independente. Então, se eu sair na rua e encontrar alguém, você tem a obrigação de revelar o amor de Deus para aquela pessoa. Porque a igreja está condicionada ao quê? Primeiro eu preciso conhecer, primeiro eu preciso ensinar, agradar, primeiro eu preciso ser aquele. Não. Primeira coisa, revelar o amor de Deus por essa pessoa. No versículo 30 do texto que nós lemos, diz assim: respondendo Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. O quanto nós vemos pessoas assim hoje? Roubaram a esperança, roubaram a fé, a convicção. Quantas pessoas nós encontramos à beira do caminho desacreditadas? Quantas pessoas, irmãos, que não acreditam mais no amor, que não acreditam mais em nada, não têm esperança, porque foram roubadas quando era criança,
né? Abusadas, rapazes também, que estão desacreditados, irmão, numa vida. Quantas vezes jovens, homens, mulheres pediram para morrer, que estão na depressão, que estão na frustração, que estão nas drogas, que estão no álcool. E nós, como igreja, passamos do lado dessas pessoas e dizemos: vou estar orando por você. Glória a Deus por isso, irmão, isso é importante, mas não é o suficiente. Porque o que esse homem fez? Ele só orou? Não. Foi muito mais além do que eu e você temos feito. Nós precisamos entender que existem pessoas à beira do caminho e nós não podemos ficar aquém. Eu gostaria de ler com vocês em Marcos capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ouvindo isso, coloca no anterior. Não, deixa eu ver aqui. Está no 17, coloca no 16 para mim. Isso. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Muda. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para aqueles que estão na beira do caminho. Meu irmão, isso tem que ser a nossa prática. Muito gostoso nós estamos reunidos aqui dentro. Irmão, quando eu começo a falar muito, sim, é porque eu estou, eita glória, estou no fogo, entendeu? Eu sou muito espontâneo. Irmão, é muito bom, muito gostoso nós estamos aqui dentro, sim ou não? Marcar um almoço, tomar um café junto, dar risada, sim ou não? É gostoso, não é? Sim. Mas Jesus não veio só para isso. Jesus veio para aqueles que estão à beira do caminho lá fora, doentes. Jesus veio para os necessitados, para aqueles que estão descrentes. E eu e você somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Eu e você, nós somos aqueles que vão até os doentes, levar Jesus representando Cristo, levando a cura para essas pessoas, levando as ataduras para essas pessoas, levando azeite, levando vinho. Nós precisamos ser as pessoas, porque Satanás e seus demônios são como esses salteadores que roubaram e feriram. Há muita gente ferida no caminho por onde nós passamos. Olha só o que diz em João 10 a 11. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim, oh aleluia, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é poderoso, irmão. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, sim ou não? Deixar as pessoas à beira do caminho, mas eu e você temos um bom pastor dentro de nós, aquele que veio para trazer vida e vida em abundância para aqueles que estão à beira do caminho. Mas se nós não formos, como é que a cura vai chegar? Se nós não formos, como que a vida e a mudança vai alcançar essas pessoas, irmão? Como, gente? O samaritano, ele não gritou de longe e falou: ei, eu vou deixar aqui o óleo e o vinho, tá? E duas moedinhas
Isso é oração, irmão. Não. Nós temos que ir lá, botar a mão. Nós temos que ir lá, ajudar. Como pastor? Meu irmão, com o amor de Deus, com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que existem pessoas à beira do caminho que estão necessitadas de Cristo. Porque de nada adianta sermos religiosos sem compaixão. Senão nós vamos se tornar quem? Os fariseus, religiosos, que gostam de orar em praça, que gostam de testemunhar aquilo que eles são. Mas o que Jesus fala para ele: vá para o seu quarto, feche a porta, ore em segredo, e o seu Pai lá do céu ouvirá e te responderá, te recompensará. Nós precisamos não ser religiosos que se reúnem num lugar e ficam ali somente. Nós temos que ser aqueles que saiam, que tenham compaixão pelas vidas. Versículo 31 e 32 que nós lemos no texto base, diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote religioso, e vendo passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar e vendo passou de lá. Irmãos, hoje as pessoas não querem ter um comprometimento com a obra de Deus na terra. Eu vou ser bem sincero para você: a obra de Deus não é isso aqui. A obra de Deus é você falar do amor de Deus, porque isso aqui vai ficar um dia. Sim ou não? Sim. Quando Jesus vier, meu irmão, tudo isso aqui vai ficar. Essas paredes, essas caixas, som, microfone. Mas a obra de Deus que nós fizemos lá fora, que são ganhar vidas, almas para o reino de Deus, esse será para a eternidade. Porque você vai encontrar um Miguel lá em cima e dizer: Miguel, louvado seja Deus, porque um dia você me recebeu. Sim ou não? Mas as pregações que ele faz aqui, o cuidado que ele tem com a igreja, o zelo que eles têm, vai ficar. Vai ou não vai? Vai. Lá no céu não vai ter pregador. Lá no céu Cristo vai falar conosco diretamente. Então nós precisamos sim cuidar e zelar das coisas aqui para a gente ter um ambiente melhor. Sim ou não? Sim, nós temos que cuidar, nós temos que limpar, nós temos que se preparar, se debruçar na palavra de Deus para a gente passar a mensagem de Cristo às pessoas, porque a palavra de Deus é luz e lâmpada do nosso caminho, para o nosso andar. Nós temos que se dedicar à palavra de Deus. Nós temos que cuidar do ambiente. A gente quer colocar um ar-condicionado aqui, colocar um som melhor, ter músicos aqui. Nós queremos ajeitar, irmão, deixar bonita a igreja e aconchegante para você. Futuramente, quem sabe a gente compra aquelas cadeiras almofadadas, você chegar no teu serviço cansado, sentando numa cadeira legal. A gente quer. Mas, irmão, a nossa maior preocupação, com todo o respeito que eu tenho ao zelo por você, são as pessoas que estão lá fora. São as almas que estão se perdendo dia após dia lá fora. É eles. Porque, com todo o respeito, eu vou falar para você, até na rua a gente faz culto. Porque eu já fiz uma praça. É de menos. Né? Hoje a gente estava lá. Lugar a gente tem que fazer culto. Você está entendendo? Lugar a gente dá um jeito. Mas a nossa preocupação tem que ser quem? As almas. Ter compaixão delas. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim, só para a gente entender de uma forma melhor: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é o quê?
em si, quer dizer, eu falo e não cumpro. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Meu irmão, é duas coisas. Meu irmão, é carne e unha. Você está entendendo? Não tem como ter um só. Tem que ter as duas. Não adianta nós dizermos que nós temos fé se nós não temos obras. Não adianta nós dizermos que nós somos cristãos se nós não temos compaixão das almas. Não adianta que nós servimos a Cristo se nós não cumprimos o propósito, revelamos o amor de Deus às pessoas. Nós temos que ter compaixão. Não adianta nós batermos o peito: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e não move uma palha. Não fala do amor de Deus. Não tem propósito. Porque, meu irmão, a atitude do sacerdote e do levita demonstrou claramente, os denunciou que era uma religião fria. Eles titulavam que tinha fé, mas não tinha obra. Nós precisamos ter atitude que demonstre a nossa fé. Irmão, vou ser bem claro aqui para vocês, que muitos hoje dentro da igreja se enganam. Dizem que conhecem a Bíblia, mas não conhecem. Não é o tanto que você conhece, mas sim é o tanto que você pratica que faz toda a diferença na sua vida. Claro que a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, conhecer cada vez mais e praticar cada vez mais. Você está entendendo? Mas é o tanto que nós praticamos. Por exemplo, nós estamos nesses 2 domingos já ministrando sobre compaixão. Mas não é só ser ministrado por compaixão, nós temos que praticar essa palavra. Nós não podemos sair daqui cheios. Eu entendi agora o que é compaixão. Legal, irmão, glória a Deus que você entendeu. Isso significa que eu fui claro para você, mas isso não é o suficiente. É você sair daquele portão para fora e dizer: eu preciso praticar compaixão pelas pessoas. Eu preciso. Se eu não fizer isso, eu morro. Isso é pesado? Sim, mas isso tem que ser uma regra da tua vida. Porque o que te leva a você viver o cristianismo é o quanto você se doar por Cristo. Irmão, o problema não é o quanto você tem de Deus, o problema é quanto Deus tem de você. O quanto Deus tem de você? Pastor, 20%. Pastor, 50%. Não. 80%, pastor. Eita glória! Porque você abastece um carro com 20 litros. Não, com 5 litros. Você vai até um destino? Não? Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu moro lá no Xaxim. Com 5 litros no meu carro, eu não chego lá. Dificilmente. Meu carro, não chego. Chego 5 litros. Então eu vou calcular diferente. Ponta Grossa, vamos lá. Ponta Grossa dá 100 e poucos quilômetros. Com 5 litros de gasolina você chega em Ponta Grossa? Mas com 50, 45 que cabe no tanque, você chega? Sim ou não? Os motoristas aí? Sim. Irmão, se Deus tiver só 20% de você, você não vai chegar no destino que Ele quer que você chegue. Mas se Ele tiver quanto mais em você,
Se ele tiver 90%, você vai chegar. Até um passo de chegar. Mas se ele tiver 100%, você vai chegar no destino que ele quer que você chegue. Então o problema não é o quanto você tem dele, sim o quanto ele tem de você. Então nesta noite, em nome de Jesus, repense nisso. Terceiro, o que devemos nos mover é sempre a compaixão, não a obrigação. Muitas pessoas entendem, vêm para a igreja, o que move elas são as obrigações. Entenda uma coisa: uma pessoa, quando faz obrigadamente as coisas, ela faz relaxadamente. Sim ou não? Sim. Tudo aquilo que você for fazer por obrigação, meu irmão, tu não vai fazer como deveria fazer. Tu vai fazer como relaxadamente. Mas quando tu faz por amor, meu irmão, tu faz o melhor. Tu se dá o melhor. Você está entendendo? Tu faz de tudo para ficar bom. Então o que tem que nos mover, não a obrigação que eu tenho que pregar, que eu tenho que falar, que eu tenho que ser o que, não, por compaixão pelas vidas, pelas almas. Entenda uma coisa: quando você fala do amor de Deus para alguém, você não vai estar agradando aquela pessoa, você vai estar agradando quem? Cristo, o Senhor. Eu coloquei lá no grupo, lá no versículo que fala assim, que a gente precisa fazer para Deus de todo o nosso coração, como nós tivéssemos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Porque quando nós estamos com esse pensamento de fazer para Deus, o que nós vamos fazer o melhor. Por exemplo, vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo para uma pessoa. Você vai fazer o que der para fazer. Mas imagine você ter na sua mente que você vai estar fazendo um bolo para Deus. Deus vai chegar ali, vai sentar e vai experimentar esse bolo. E aí, meu irmão? Para Deus você vai fazer um bolo. Lembrei, irmão, de algo que eu quero contar para vocês. A pastora Luísa contou uma história, um pregador, o líder, o presidente da videira. Ele contou uma história assim: existia um homem que ele queria fazer algo para Deus. Ele queria fazer algo para Deus e ficou pensando naquilo que ele queria fazer o melhor para Deus e algo que Deus ia para Deus. E ele ficou pensando, meditando. E de repente ele entendeu que ele precisava fazer o melhor bolo que Deus já comeu. Então ele decidiu aquilo e começou a estudar, e estudou a fazer o melhor bolo, viu, Luiz? Prepara, irmão. Ele ficou pesquisando, se preparou para fazer o melhor bolo, e estudou, aprendeu e tal. Agora ele foi pegar os melhores ingredientes para fazer aquele bolo, melhor da terra. E ele decidiu ele entendeu que Deus gostaria de um bolo de chocolate. A famosa amiga maluca. Quem não conhece, é um bolo de chocolate. E ele se dedicou a vida dele inteira fazendo aquele bolo de chocolate. E fez aquele bolo, e quando ele chegou diante de Deus, falou: Deus, eu fiz algo que com certeza o Senhor vai se surpreender. Eu fiz um bolo, mas não é qualquer bolo. Eu fiz o melhor bolo que o Senhor já comeu. E ele apresentou aquele bolo de chocolate a Deus, um bolo de chocolate. Deus olhou aquele bolo, ficou admirado por aquele bolo e achou tão lindo. E Deus falou assim para ele: meu filho, parece que o bolo está bom, maravilhoso, mas não gosto do bolo de chocolate, gosto do bolo de baunilha. Imagina a decepção daquele homem. Mas muitas vezes nós passamos a vida inteira vivendo essa encruzilhada.
Queremos fazer aquilo que nós achamos que Deus aprova, que agrada a Deus. E não buscamos a vontade, o querer dele. Passamos a vida inteira iludidos, pensando daquilo que Deus gosta. Irmão, o que Deus gosta? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Já parou para pensar qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Você sabe qual que é a vontade de Deus? Quem sabe? Ninguém sabe? Está na Bíblia. Qual que é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo. Não fica perdendo tempo com bolo de chocolate. Faça a vontade de Deus. Que todo homem seja salvo. Então você já sabe a vontade de Deus, sim ou não? O que você vai fazer com isso? Você vai perder tempo? Você vai perder tempo? Não, você vai fazer. Você vai cumprir. Para que quando chegar na presença de Deus, dizer: Senhor, cumpri a tua vontade. Está aqui aqueles que estavam à beira do caminho. Trouxe para a tua presença. Eis aqui os teus filhos perdidos. O que Deus vai fazer, meu irmão? Parabéns, meu filho. Pode entrar nas bordas do Cordeiro. Recebe o teu galardão. Então, irmão, gente, é muito simples. E nós que complicamos o Evangelho. Nós que às vezes tomamos decisões que não encaixam. Então nós precisamos entender que nós precisamos mover por compaixão. Quarto, nós temos um Evangelho poderoso que tem condição de trazer as pessoas de volta à vida, à esperança, à confiança, ao ânimo. Sim ou não? Sim, meu irmão, nós temos o Evangelho, porque o bom pastor está dentro de mim, está dentro de você, e ele tem vida em abundância. Olha só o que diz no versículo 34 do texto básico que nós lemos: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. É muito significativo o que o samaritano fez por aquele homem. Cada atitude sua representa o passo que devemos dar na direção dos perdidos. Que passos são esses? Primeiro, ele se aproximou. Você precisa se aproximar daqueles que estão à beira do caminho. Sim ou não? Se aproxima. Se não se aproximar das pessoas sem Deus, nunca poderemos salvá-las. É necessário uma iniciativa intencional da nossa parte, saindo da nossa zona de conforto para ir até aqueles que estão à beira do caminho. Se aproximar. Não fica orando, pedindo. Se aproxima das pessoas. Ele tratou seus ferimentos com óleo e vinho. O óleo fala da unção do Espírito Santo, e o vinho fala da aliança de sangue com Jesus. Precisamos apresentar esse Evangelho como solução para as dores das pessoas, a unção do Espírito, e também da aliança de Cristo com essas pessoas. Ele o colocou sobre sua cavalgadura, quer dizer, se colocou sobre o seu cavalo. Irmão, nós precisamos entender algo, que não é só nós trazermos aqui para a igreja e está tudo bem, ir lá fazer uma visitinha.
ter um momento de palavra, já é o suficiente. Não. Quem está ferido não consegue andar. Quem está ferido não consegue o quê? Ter uma reação. Você acha, irmão, que uma pessoa ferida, pastor, mas ele está bem. Mas, irmão, a maior ferida que uma pessoa pode ter, se não tiver a unção do Espírito Santo e o sangue do Cordeiro sobre ela, ela não é curada, é internamente, é da alma. Cura aqui, passa remédio, mas e na alma? Só o autor da vida que pode curar. Então, meu irmão, não é só ir lá visitar e orar e convidar, com todo respeito hoje, pelo WhatsApp e não sei o que, não, e divulgar. Não, a gente precisa ir lá e pegar no colo, colocar sobre, irmão, sabe o que? A nossa condição. Nós precisamos cuidar, nós precisamos caminhar com essas pessoas, nós precisamos ajudar essas pessoas, porque elas estão feridas. Não entenda que hoje sei lá e amanhã ela vai vir. Não. Precisamos trabalhar. Precisamos sarar. Uma cirurgia, quanto tempo que dura, irmão? Não, tem cirurgia que dura 24 horas, irmão. Sim ou não? Não é da noite para o dia. Então, às vezes, com as pessoas nós queremos o radicalismo. Não vai acontecer. É um processo. É um processo. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes você quis meter o pé na barraca e abandonar tudo? Mas Jesus vai lá do teu ladinho, senta na tua cama e diz: não, você não sabe de nada. Vem cá. Jesus vai lá e coloca o Espírito Santo. Jesus coloca o seu próprio sangue e te sara, e você no outro dia já está. É assim que a gente precisa fazer diariamente com essas pessoas. Ele o levou para uma hospedaria. A hospedaria representa a igreja. Uma estrutura mais completa onde as pessoas terão melhor condições de se firmar. Temos que nos esforçar para integrar aqueles que o evangelismo em nossa célula, ou na igreja, ou pessoal. Só nesse ambiente eles receberão tudo o que necessitam para a sua vida espiritual e emocional. Eu creio, irmão, que tu indo lá vai passar metiolate na ferida dela. Você sabe o que é metiolate? Antigamente doía, ardia. Hoje não, hoje é tudo Nutella hoje. Tudo Nutella hoje. Você está entendendo? Antigamente o negócio era bravo. Hoje, entendeu? Tudo Nutelinha. Metiolate nem dói mais. Você está entendendo? Então, irmãos, na verdade, nós precisamos trazer as pessoas, porque aqui elas serão o quê? Porque vem cá, vocês três. Perdinho também, aqui. Vem cá, você também. Vamos pegar aqui. Você também. Ó, tá lá. Esse aqui é o perdido. Vem cá, perdido. Esse aqui é o perdido. Vou fazer um teatro aqui. Eu gosto de teatro. Esse aqui é o perdido. Ó, o perdidão. Meu Deus, o perdido mesmo. Brincando. Esse aqui eu vou lá na casa dele. Converso com ele e tal. Você está entendendo? Vou lá, dou uns conselhos para ele e falo assim: meu filho, uma coisa, você precisa ir para a igreja e tal. Trato ele lá. Um abraço, sou teu amigo, tá bom? Estarei com você e tal. Eu sozinho estou falando para ele, beleza? Só que aí eu levo ele para a igreja e de repente eu encontro outros irmãos. Esses irmãos também vão ser cura na vida dele. Vou abraçar ele. Vou abraçar você. Teatro bem feito. Hollywood tem que ver. Você está vendo? O meu abraço fez uma cura nele. Agora, cada irmão está gerando nele outra cura. Uma cura é uma coisa. Agora, imagine uma, duas, três curas na vida dele.
Talvez ele vai encontrar um irmão que talvez ele se frustrou da família. É só um exemplo, viu, gente? É o que a gente vai encontrar. Talvez na família ele encontrou uma decepção com o irmão. Ele vai encontrar um irmão que vai curar ele. Talvez na família dele ele teve uma decepção paternal com o pai. Na igreja ele vai encontrar um pai que vai não substituir, viu? Mas gerar cura na vida. Talvez na igreja ele encontrou outro irmão que talvez decepcionou ele também. Estou falando só simbolicamente. Na igreja ele vai encontrar um irmão e esse irmão vai profetizar cura na vida dele. Então por isso que é importante as pessoas irem para a igreja. Não porque a gente quer ter números, irmãos. Não. É porque aqui, meu irmão, é a hospedaria de Cristo. Aonde que haverá cura, transformação nas áreas necessárias de cada irmão. Então aqui, eu indo na casa dele, ótimo, glória a Deus, você é o que se aproxima. Você está entendendo? Mas trazendo ele para a igreja, ele vai ter muito mais cura, muito mais acolhimento, muito mais amor. Não estou falando que você não ama, muito mais, tudo muito mais, porque é o maior número de pessoas. Você está entendendo? Por isso que é importante, irmãos, as pessoas virem para a igreja, as pessoas feridas, as pessoas que estão na beira do caminho, porque aqui elas receberão a cura, aqui elas receberão a recepção, o amor. Nosso compromisso tem que ser até o fim do processo. Nós não podemos começar algo e parar, nós temos que ir até o fim. O que acontece com muitas pessoas hoje? Que elas começam algo, mas não vão até o fim. Aquele homem, no versículo 35, diz assim: a partir do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quer dizer, enquanto ele não tiver curado, pode gastar aí, que eu garanto. Quer dizer, é o processo até o fim. Então o trabalho que nós começamos precisa ir até o fim. O samaritano demonstrou comprometimento com a cura daquele homem vítima, pois deixou recursos para custear seu tratamento, comprometeu-se em voltar, completar, se fosse preciso. Se todos nós tivéssemos essa aliança por aqueles que o evangelismo vai gerar, que eu creio, você crê? Vai gerar. Perderíamos muito menos de pessoas, sim ou não? Se nós permanecêssemos até o fim. Então nós precisamos entender isso, meu irmão. Essa é a prática que nós precisamos ter com as pessoas. Essa é a prática. Se nós não tivermos isso, nós não teremos eficácia no nosso comprometimento, que nós não fizemos com a igreja, com a placa da igreja, com o pastor, com o homem, mas sim com Deus. Porque o teu dono não sou eu, nem a placa da igreja. Quem é o teu dono? É Deus. Ele pagou um alto preço por você. E o teu comprometimento com Ele. E aí? Então nós precisamos, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Você que tem um bom pastor, o que você tem que fazer? Dar. E esse bom pastor vai trazer vida em abundância. Então, irmão, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Depois eu vou colocar esse compartilhamento no grupo para você refletir.
e entender que você precisa ir além daquilo que você já tem. Deixar aquilo que te tem, deixar aquilo que te segura, deixar aquilo que te leva a você não viver aquilo que Deus tem. Mas a minha preocupação, meu irmão, é o que você vai fazer com isso. Qual que será a tua prática? Ou você vai deixar as coisas do jeito que está, ou você vai ter uma atitude maçã. E eu gostaria nessa noite de orar por você. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Talvez nessa noite você tenha algo para se arrepender. Que talvez nessa caminhada você tenha sido um sacerdote religioso. Aleluia. Talvez você tenha sido um levita, um religioso. Deus te chama nesta noite. Glória a Deus. Para ser aquele que representa o amor de Deus. Aqueles que estão à beira do caminho. Talvez você passou do lado de muita gente, mas não teve essa compaixão por essas pessoas. Mas nessa noite Jesus te chama para você algo maior. Aleluia. Senhor, eu oro por cada irmão que aqui está, Pai. Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada palavra ministrada aqui nesta noite venha ser como uma flecha, venha atingir cada coração desse ambiente, neste lugar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que venha ser um destravar, que venha ser um libertar. Senhor, meu Deus, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem. Que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, o Senhor mova e age. E todos os obstáculos que ainda existem, com essas pessoas enfrentam. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que eles rompam, que eles vencem, que eles venham, Senhor, romper na vida deles, alcançar aquilo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, o que move eles venha ser compaixão pelas vidas. Sim, Deus. Oh, Pai, existem muitas pessoas vivendo, Senhor, uma vida iludida, uma vida sem esperança, uma vida na beira do caminho, uma vida sem confiança, sem prazer. Senhor, meu Deus, mas nós somos a Tua igreja, nós somos os Teus filhos, aqueles que o Senhor levanta nesse tempo para anunciar e praticar o Evangelho, porque nós somos os Teus discípulos, nós somos aqueles que representam Cristo nessa terra. Glória a Deus. Nos ajuda a viver, Senhor. Nos ajuda a praticar. Nos ajuda a ir além daquilo que nós somos. Em nome de Jesus, Pai. Que essa semana seja uma semana, Pai, aonde eles praticam a Tua palavra, aonde eles vivam a Tua palavra, aonde que eles venham colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado para eles. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que venha ser um divisor de águas. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um. Abençoa a nossa mesa de comunhão. Abençoa a nossa mesa de primícias. Senhor, meu Deus, nesse momento nós teremos um momento de comunhão, de alegria. Aleluia. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, se alegre com aqueles que se alegram. E chore com aqueles que choram. Nós somos aqueles que se alegram com aqueles que se alegram. E também chora com aqueles que choram. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um, Pai, leva guardados e protegidos. Aleluia. De todo mal, de todo perigo. Guarda o seu entrar e também guarda o seu sair. Abençoa essa semana poderosamente, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que nessa noite seja abençoado, em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado. Que viva Cristo em cada coração. Não sai sem nos dar um abraço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguma instrução? Não? Irmãos, vocês ficam à vontade. Pode
comer à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade. Glória a Deus. Vamos, pode. Olha, está cheio, irmão. Está cheio, meus irmãos. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Cansado? Glória a Deus, aleluia. As irmãs, Deus te abençoe, viu, irmã? Deus te abençoe. Meu irmão!